Alô, alô, alô! Seja bem-vindo a mais um Papo de Vendas. E hoje, um convidado muito especial. Meu colega, meu amigo Aguinaldo Oliveira, um dos maiores palestrantes do Brasil, que traz na prática a sua experiência profissional. Aguinaldo não fala do que ele não entende, do que ele não sabe. Ele é prático, ele é teórico, e ele coloca a mão na massa para fazer a diferença. Aguinaldo, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendas. Eita, obrigado. Nossa, que prazer estar aqui com você. Eu sempre vejo aqui seu trabalho e falo, poxa, um dia eu queria estar lá com o Jaques, né? Olha só, esse dia chegou. Que bom. Que honra, que legal. Começa agora. Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. Papo de Vendas com Jaques Greenberg. E Aguinaldo, sabemos que o nosso público, a nossa audiência, você que está nos ouvindo, trabalha com vendas, seja vendedor, representante comercial, trabalha na área de atendimento, mas lida com público, supervisor, gerente, diretor de vendas ou empresário, profissional autônomo, MEI. O nosso papo é focado para aquele que quer aumentar seus resultados através de técnicas de vendas. E o assunto de hoje é vendas, técnica ou talento? E eu começo já fazendo essa pergunta para você, Aguinaldo, que é um dos temas de um dos seus treinamentos, né? Que você traz esse assunto, se vendas é técnica ou talento. O que você pode trazer para nós sobre esse assunto? Olha, eu digo claramente que venda é talento para quem tem talento. O problema é que nem todo mundo tem, né? E aí, quando o cara não tem talento, ele precisa desenvolver o quê? Precisa desenvolver uma técnica, ele precisa estudar e aprender. Agora, aí vem um outro lado da história toda, Jax, que é aquele cara que tem um talento. E o que é talento? Talento é aquela pessoa que instintivamente acaba seguindo um processo que, na realidade, nem ele próprio entende tão bem quanto como funciona aquele processo, mas que no final dá certo. A hora que ele vê, está vendido. Né? Então, é muito bom ter esse vendedor na nossa equipe? Sim. O problema é que ele não consegue ensinar, porque nem ele sabe o que ele faz, não é? Então, é muito importante que aquela pessoa que tenha talento e que acaba vendendo no instinto, que ela, num determinado momento, catalogue aquilo que ela faz e transforme toda aquela habilidade, toda aquela genialidade dela num processo que possa ser replicado, que possa ser ensinado, para que ela própria tenha liberdade de não ter que fazer aquilo para sempre, né? E de poder crescer, escalonar e assim por diante. Então, respondendo agora, fora a minha brincadeirinha no início, venda precisa ser feita por técnica, ainda que você tenha talento. É isso mesmo. E eu gostei muito quando você disse que as vendas às vezes acontecem, né, pelo talento, mas é preciso documentar o que foi feito para transformar aquilo lá em técnica. E eu queria aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, Agnaldo, se você tivesse algum exemplo de como fazer isso na prática, né? Dá um exemplo aí de uma venda, puf, aconteceu a venda, e como documentar aquilo que aconteceu para que eles entendam o que precisa ser feito. A pior coisa que tem numa equipe de vendas, eu fui gerente comercial, fui diretor comercial por muitos anos, fui dono de empresa, também responsável pela área de vendas, fui treinador de vendas de área comercial numa grande empresa que, enfim, que dominou o mercado de idiomas no Brasil, e eu sempre digo o seguinte, a pior coisa que pode acontecer é um vendedor fazer um processo todo errado e vender, porque daí ele valida aquilo como bom, quando na realidade não foi bom, né? Às vezes a gente questiona, existe sorte? Sorte existe? O problema é que ela existe, né? Em alguns momentos o sujeito vende por sorte. E esse é o problema, porque se não tivesse a sorte, ele aprenderia a fazer o correto, né? Então você eventualmente faz uma venda, ou porque a pessoa que está interlocutando com você precisa muito daquele produto, daquele serviço, quer comprar, porque ela já teve
uma indicação muito positiva daquilo, e aí ela acaba comprando ainda que você faça tudo ao contrário, né? Isso é muito ruim. Então, como é que se faz? Para você que vende bastante, você que é um profissional que já tem bons resultados continuamente, busca as suas 10 últimas vendas, as suas 20 últimas vendas, e começa a pensar como é que você começou aquele papo. Como é que você atingiu aquele cliente? Como é que você chegou até ele? Qual foi o contato que você fez? Qual foi a ferramenta que você usou para contatá-lo? Qual foi a abordagem? Como é que você abordou? E começa a avaliar quais os resultados que você teve. Como é que você conversou com aquela pessoa quando você chegou? E, ao mesmo tempo, procure também estudar um pouco, leia bons livros a respeito de vendas, que você vai perceber que os livros vão trazer algo que você instintivamente já está fazendo. Por exemplo, você que vende no talento. Tenho certeza que você chega num cliente, cumprimenta esse cliente e começa a conversar um pouquinho a respeito do seu cotidiano, até que você entra no assunto. Então, você vai perceber que isso está na maioria dos livros de vendas. Uma outra coisa muito importante, Jacques, que eu falo sobre os passos da venda, que existe uma diferença entre apresentar a sua empresa e apresentar o seu produto. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Ela chega no cliente já falando do produto dela, e não é assim. Antes de você falar a respeito do seu produto, existem pelo menos mais 3 outros passos, né? E um deles é falar sobre a sua empresa, sobre a estrutura da sua empresa. Quem é você, ainda que a sua empresa seja exclusivamente você, sabe? Qual é a sua experiência? Há quanto tempo você está no mercado? Onde você já atua? Quais os resultados que você já teve? Para que você, então, possa transmitir essa segurança para o seu interlocutor e, consequentemente, ele aceite te responder algumas perguntas. O Jacques tem um livro maravilhoso, que são as perguntas que vendem, né? 84 perguntas que vendem. Então, essas perguntas, elas precisam ser feitas para o seu interlocutor, para que ele, então, relembre de toda a necessidade ou desejo dele, porque na maioria das vezes ele não está tão focado ali, ele está muito preocupado em se defender de você, porque ele acha que você é um inimigo. Então, os passos anteriores a apresentar o produto é transmitir confiança para esse sujeito, lembrar essa pessoa que ele tem necessidade ou desejo, para só então depois apresentar uma solução para as necessidades ou desejo que ele tem. Que legal, Agnaldo. Eu acredito muito nessa estratégia, né, de observar as últimas vendas, analisar o que nós fizemos para conseguir perceber se estamos ou não utilizando técnicas ou indo na sorte, né, que muitas vezes acontece, mas precisamos tomar um certo cuidado para não deixar que a sorte seja o principal canal de resultados, né, em vendas. É muito importante termos as estratégias muito bem definidas. Mas também sabemos que vendas não é sorte, vendas não é milagre, vendas é técnica, que é exatamente o que você trouxe para nós. Mas nos dias de hoje, Agnaldo, sabemos que os clientes querem um atendimento mais humanizado. E os clientes têm diversos perfis, né? Dificilmente você encontra em um único dia 2 clientes parecidos, com o mesmo perfil. E daí eu pergunto, na sua opinião, na sua experiência profissional, como vendedor e gestor de vendas, é possível usar as mesmas técnicas, as mesmas estratégias para clientes diferentes, ou precisamos entender e perceber o perfil do cliente e adaptar as técnicas para cada um deles? Eu acredito que o esqueleto do processo de vendas ele é muito parecido para qualquer que seja a pessoa. O que muda é o seu relacionamento com essa pessoa e a forma com que você trata com ela. Então, um vendedor, quando ele já é um pouco mais experimentado e quando ele estuda, e eu gosto de levantar muito essa bandeira de estudar, quando ele estuda, ele detecta em poucos minutos o perfil do cliente dele. Se é um cliente um pouco mais ansioso, se é um cliente um pouco mais que trabalha muito na defensiva, que quer mandar na relação. Então, quando você detecta esse perfil, você já utiliza uma linguagem com esse cliente que permite
com que você tenha o controle da situação, ainda que em alguns casos o cliente acha que ele tem o controle. Mas acredite, isso é bom para ele, né? Você não está fazendo nada de errado. Manter o controle da situação nas suas mãos significa simplesmente que você não vai perder o processo. Já aconteceu comigo, por exemplo, em momentos em que eu não acertei na venda, de deixar de vender porque eu permiti que o cliente conduzisse o trabalho. E quando ele conduz aquele nosso, vou usar seu título aqui, né? Aquele nosso papo de vendas, quando ele conduz do jeito dele. E às vezes do jeito dele é uma coisa ruim, porque ele, por exemplo, vai querer saber preço antes de entender o valor daquilo que você está oferecendo. Então, tudo ele acha caro, e ele acha caro, não compra. E se ele não compra, também não resolve o problema dele. E ele vai ter que continuar procurando. Ou então não vai realizar seu sonho. Quer dizer, quem é que ganhou com isso? Ninguém. Na verdade, quando o vendedor bom, ético, correto, profissional, ele conduz um processo de vendas, ele está fazendo um bem para o cliente, né? E então, voltando à sua pergunta, eu acredito que nós poderíamos catalogar no mínimo 4 perfis de clientes, né? Se não mais, em alguns casos. E o importante é que o vendedor ele consiga perceber rapidamente com qual perfil ele está conversando, para que ele então possa conduzir aí o seu processo de vendas. E existem vários tipos de perfis, né? Dentro da PNL, Programação Neurolinguística, tem a VAC, visual, auditivo, sinestésico, e alguns autores colocam agora o D de digital, né? Que é aquele cliente que chega e não sai do celular enquanto quer comprar, pesquisa preço online e acaba dificultando porque ele não está prestando atenção no vendedor, né? Então, esse é o novo aí dentro da PNL, o digital, né? Considerando o visual, auditivo, sinestésico, são perfis diferentes. O visual, ele está atento a imagens, né? Criação de um mapa mental. O auditivo é aquele que presta atenção no que você fala, mais analítico. E o sinestésico é aquele que gosta de segurar, né? Ele precisa sentir aquilo que ele vai comprar. Também tem o perfil de comportamento chamado DISC, né? Dominante, influência, estabilidade, conformidade. Jacques, Aguinaldo, qual a melhor técnica de perfil que eu devo prestar atenção para usar em vendas, estudar mais? Né? Eu diria, Aguinaldo, que é importante, não precisa se aprofundar, seria o ideal, mas não precisa aprofundar em todas essas técnicas, mas que o vendedor ele conheça um pouco de cada uma delas, né? E ele adapte tudo isso ao seu momento de vendas. Por quê? Na hora da venda, você não tem tempo para ficar relembrando o que você estudou. A venda ela é dinâmica, o cliente está com pressa, ele não quer esperar. Né? Você precisa observar do jeito que o cliente entra na sua loja, do jeito que ele atende o telefone, já sentir, já perceber e já direcionar a técnica adaptando para aquele perfil. Né? O que você acha que você daria de dica aqui para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, sobre esses perfis? Né? Qual que você recomenda? Qual que você mais utiliza? Como que você faz para entender cada cliente? Eu gosto muito de trabalhar, e talvez seja um tanto que instintivo para mim já, por isso que eu prefiro essa linha da percepção, de observar o visual, auditivo, sinestésico e sim, também o digital, né? Eu gosto, o visual, quem é? Vamos imaginar que nós três aqui, eu, você, Jacques, e mais o nosso internauta, estejamos aí numa roda de conversa, numa esquina, batendo um papo. E de repente houve um acidente. Como é que esse acidente é visto por ou é percebido por cada um desses perfis, né? Então, o visual, ele vai falar assim, nossa, o carro veio de frente, bateu, aconteceu isso, amassou, não é? O auditivo vai falar assim, fez um barulhão enorme, nossa, gente gritando para tudo quanto é lado. E o sinestésico olha para você e fala, ele tem todo aquele sentimento, né? E o digital já está tirando foto, mandando a foto do acidente para um monte de gente. Percebeu?
Então, o que isso tem a ver com venda? Quando você percebe na sua relação, ali na sua abordagem, que é uma pessoa visual, é muito importante você fazer com que ela enxergue o seu produto ou serviço através de um mapa. Como que você pode fazer isso? Uma folha de papel. Uma folha de papel como essa aqui na sua frente, se você tiver a oportunidade de estar frente a frente com ela, rabisca. Se você estiver numa venda online, por exemplo, uma venda através de uma plataforma online, compartilhe sua tela, faça a pessoa enxergar aquilo que você está falando. Se você está vendendo, por exemplo, um serviço que tem um processo, faça com que ela enxergue as etapas do processo. Aquilo tem que fazer sentido visualmente para ela. Se é uma pessoa auditiva, é muito importante que você trabalhe o tom de voz. É muito importante que você fale claramente para ela e que você dê ênfase às partes mais importantes através daquele tom de voz. Se você está trabalhando com uma pessoa sinestésica, é muito importante que você faça ela sentir aquele produto, aquele serviço, que você trabalhe um tanto mais com a emoção daquela pessoa. E se você está percebendo que a pessoa, que o seu interlocutor está o tempo inteiro no digital, peça para ele entrar também em algum tipo de plataforma sua, num site, no Instagram. Então, sabe aquela história? Se você não pode com eles, junte-se a eles. Era o lema do nosso querido filósofo Pica-Pau, né? Não pode com eles, junte-se a eles. Você está conversando com uma pessoa e vê que ela não sai do celular, que ela não sai da internet, que ela está lá rolando tela, pede para ela entrar em alguma coisa sua. Faz com que... Traz de novo a atenção daquela pessoa para você. Né? Já vi grandes vendedores atuarem, a ponto até dele falar assim, presta aqui seu celular, deixa eu mostrar para você, se você tem essa liberdade, toma cuidado. Mas enfim, naquele momento ele tinha. Já vi gente pedir o HTML da TV do escritório do cliente para plugar no seu próprio computador para poder mostrar coisas. Então, acho que isso é fundamental, é você ter essa rapidez de raciocínio, mas nunca perder os passos da venda. Os passos da venda estão na sua cabeça. Estou no passo 1, no passo 2, no passo 3. Quando você catalogou o seu processo de vendas, e existe uma pequena diferença entre uma empresa e outra, um perfil de vendedor e outro, né? Mas você tem o seu, que é o importante. Se vão ser 6 passos, se vão ser 7 passos, 8 passos, cada literatura traz um negócio um pouquinho diferente. Mas você sabe em que passo você está. Eu estou no passo 3. Legal, você está no passo 3, você está identificando a necessidade do cliente. Aí o cliente te perguntou o preço do produto. Pô, peraí, preço é só passo 5. Então eu vou criar uma circunstância de fazer com que ele não se sinta inseguro, mas que ele entenda que isso vem daqui a pouco. Né? Então, para isso existem algumas técnicas. Posso dar algumas ideias do que seriam essas técnicas, já? Vamos imaginar que você está conversando com o seu cliente e ele te faz uma pergunta fora do contexto. O que você faz? Você responde a pergunta e sai do contexto? Você não responde a pergunta e corre o risco de ser grosseiro com ele e transmitir insegurança porque você não está escondendo alguma coisa? Então, o que tem que ser feito? Você responde, mas não responde completamente. É necessário dizer que quem controla uma conversa não é quem responde, é quem pergunta. Sempre. Tá certo? Quem controla uma conversa é sempre quem pergunta. A pessoa fala 10 minutos numa resposta. Com 30 segundos de pergunta, eu conduzo essa pessoa para um outro lado dessa conversa. Maravilha. Bom, aí o cara me fez uma pergunta. O meu cliente me fez uma pergunta. Peraí, se ele me fez uma pergunta, quem está conduzindo é ele. Eu respondo? Eu respondo. Se tiver na hora de responder, eu já respondo completamente a pergunta. Se ainda não estiver na hora de responder, eu respondo parcialmente e concluo a minha resposta com uma outra pergunta. Porque quando eu concluo a minha resposta com uma outra pergunta, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo, ou seja, tomando de volta o controle da conversa. Né? Você está lá identificando o perfil, a necessidade do cliente. Ele te pergunta, mas quanto custa isso?
Você olha para ele e fala assim, olha, fica tranquilo, geralmente a gente cobra isso por hora, mas fica tranquilo que eu vou falar sobre isso com você lá no final. Agora me conta uma coisa, por que que isso é importante para você? Ou por que que tal coisa funciona para você? Ou seja, você volta para aquele papo e dá continuidade no controle da conversa através das perguntas. Não sei se eu respondi de uma maneira condizente para você, Jacques. Sim, 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 com certeza. E o exemplo caiu assim direto. Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. Para você que está aqui no Papo de Vendas, olha quantas dicas, hein? Eu convidei o Aguinaldo para trazer alguns insights e ele está dando uma aula para nós aqui, ó. Está dando uma aula, um show de conteúdo. Para você que está aqui nos ouvindo, está nos assistindo, está falando, caramba, eu tenho certeza que você lembrou de um colega vendedor, uma colega vendedora que faz tudo errado em vendas e tem muito para melhorar. Então, não perca tempo, compartilhe esse podcast, esse episódio, já pega o link, já compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, compartilhe com os seus colegas, com a sua equipe, com o seu chefe, né? Compartilhe essas dicas para que todos entendam, porque eu tenho certeza que você já entendeu a mensagem que a Aguinaldo trouxe para nós. Mas só que não para por aqui, porque o Aguinaldo ele também diz, né, nos seus treinamentos, nas suas palestras, que existe uma estratégia para abrir e fechar portas, né? Inclusive está dentro desse tema vendas, técnica ou talento, né? Então eu quero saber, junto aqui com nossos ouvintes, Aguinaldo, qual a estratégia para abrir e fechar portas? Conta para nós. Muitas vezes acontece da gente começar a conversar com um cliente e esse cliente ele está muito receoso, ele está muito desconfiado. E por que ele está desconfiado? Por que ele não confiou em você? Porque você representa a figura do vendedor. E, infelizmente, a figura do vendedor, ela, em alguns casos, é um pouco manchada por causa de maus vendedores. Então, esse cliente ele pode chegar na tua frente sempre com o pé atrás. Então, é importante que você faça perguntas que não só lembrem este cliente da necessidade ou do desejo que ele tem, mas também que aflore essa necessidade ou esse desejo. Faça perguntas para gerar o sonho, faça perguntas, né? O que aconteceria se você estivesse, tivesse esse produto ou serviço? Outra pergunta, o que aconteceria se você abrisse mão disso hoje? Como seria a sua empresa sem esse nosso produto? E deixa ele responder, porque isso vai fazendo na cabeça dele um cenário, vai criando um cenário. E esse cenário, se ele criou um cenário bom, ele abre uma porta. Se ele criou um cenário ruim, ele fecha uma porta. E por onde o cliente vai passar na hora da decisão? Pela porta que está aberta. Então, se eu faço uma pergunta para o cliente, como seria a sua vida? Vamos pegar um caso de um software, tá? Como seria a sua vida se você trabalhar sem um bom software aqui na sua empresa? Ou seja, você vai levar o pensamento dele ao caos. Ele lembrando todas as vezes que ele perdeu o controle de situações, assim, assim, assim. Pô, essa porta ele vai fechar, tá? E quando você pergunta, e como seria a sua empresa? Qual é o principal controle que a sua empresa precisa ter? E aí ele responde, eu preciso ter um controle XYZ. Pronto, ele já começou a imaginar a empresa dele com aquele controle nas mãos. Ele abriu uma porta. Bom, quando eu apresento o produto, e esse produto cabe exatamente naquela necessidade ou desejo que ele me apresentou, ok? Ele vai ter um sentimento feliz. E ele tende a se conduzir por aquela porta aberta, aquela porta que nós abrimos, e não pela porta que nós fechamos. Bom, avançamos um pouquinho mais, passamos o valor do investimento para esse cliente,
E aí vem uma defesa natural de muitos clientes, que é criar uma objeção. Acontece ou não? Às vezes você apresenta um produto maravilhoso para um cliente que pode pagar alguma coisa que ele realmente está precisando, mas é um instinto natural, ele cria uma objeção. Por que ele criou essa objeção? Ele não quer o produto, tá caro? Não, ele simplesmente tem uma objeção natural. E daí ele fala para você, então, eu preciso ver se realmente eu vou precisar desse produto. Ou eu preciso ver se vou poder pagar. Eu preciso ver com o meu sócio. Ele começa a inventar uma série de objeções que você, vendedor experiente, já catalogou também. Você já sabe quais são as objeções principais do seu negócio. Sabe ou não sabe? Claro que sim. Então, à medida de que você já sabe quais essas objeções, você pode utilizar uma técnica lá no início do trabalho, no momento que você está fazendo perguntas, que é de fazer algumas perguntas que já eliminem a possibilidade daquelas objeções. Por exemplo, vamos imaginar que você ouve muito, nessa questão do software, vou continuar no mesmo exemplo, você ouve muito aquela objeção assim, preciso ver se a minha infraestrutura aguenta. Essa é uma objeção que se escuta muito lá no final da venda, depois já passou preço, já está com o contrato pronto para assinar, o cara, preciso ver se a minha infraestrutura aguenta. Que tal você fazer essa pergunta lá no início? Lá no momento que você está começando a venda para a pessoa. E aí, fulano, você tem uma infraestrutura adequada aqui na sua empresa? Porque se ele falar sim, não dá para ele te dar essa desculpa lá no final, correto? Ele pode até te dar essa desculpa, mas entra em contradição. E se ele falar lá no início já de cara, não, eu não tenho, quer dizer, você já considera que você também pode oferecer a ele, ou indicar ou ofereça, uma infraestrutura. Você já considerou isso todo no processo. Você já fechou essa portinha da desculpa da infraestrutura. Você percebeu como que você fecha e abre portas? Você fecha aquela porta por onde você não quer que o cliente saia, e você abre aquela porta por onde você quer que o cliente acesse. De forma com que, quais as portas que você vai abrindo? Aquela que chega até a sua carteira de clientes, ou seja, venda feita. E nunca para aquela porta que leve esse cliente para fora da sua empresa, que permita que ele procure seu concorrente ou até que ele nem consuma aquele produto e continue sem poder ter aquela solução. Que legal, Aguinaldo, que legal, que aula, hein? Que aula! Eu convido você para bater um papo aqui, trazer um resumo da sua experiência e você abre o jogo, literalmente se abriu as portas, né? Você não quer deixar nenhuma porta fechada aqui com os nossos seguidores, nossos ouvintes. Realmente você faz a diferença. E olha só, para você que está nos ouvindo, né? Se o Aguinaldo, aqui no Papo de Venda, já traz esse conteúdo, imagine o conteúdo que ele pode levar para a sua empresa com a palestra dele. O Aguinaldo, como eu, ele viaja o Brasil todo, tá? Qualquer estado do país, qualquer cidade, ele não tem frescura. É no interior do Pará, é no interior de Rondônia, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Manaus, Rio Grande do Sul, não tem problema. O Aguinaldo ele tem como meta de vida, objetivo, transformar a vida de profissionais nas empresas para aumentar os resultados. Tá? Como eu. E, Aguinaldo, eu queria saber o seguinte, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, seus treinamentos, suas palestras, o que a pessoa pode acessar aí para começar a seguir você e conhecer mais seu trabalho, pedir um orçamento? Muito bom, Jaques. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por dar essa oportunidade, esse espaço. Nós somos colegas de trabalho, nós nos respeitamos muito e com certeza esse espaço aqui também abre muitas portas aqui para todos, né? Meu Instagram é o @AguinaldoPalestrante. Eu tenho no Instagram muito conteúdo, sim, que você pode observar. Inclusive, eu trabalho muito com vídeos. Toda sexta-feira tem um vídeo, alguma coisa que eu falo a respeito deste assunto, na maioria das vezes relacionado a vendas ou atendimento. Tem o meu site, que é aguinaldooliveira.com.br. Também todo o meu conteúdo está lá, o conteúdo das palestras. E eu
gosto muito de entregar. Eu tenho o Café Corporativo, que é um programa de TV que também vai para o YouTube. Jacques Greenberg já esteve conosco algumas vezes, né? Então basta você procurar no YouTube Café Corporativo, youtube.com.br/Café Corporativo. E também trabalho com o 4 em Pauta, que também é youtube.com.br/Programa 4 em Pauta, que é um debate que nós colocamos também na internet a respeito de diversos assuntos. Eu acredito que estar em qualquer cidade do Brasil significa respeito com o público. Eu sou aquele palestrante que eu não vejo fronteiras. Se você me convidar para ir para a região norte, eu vou com o maior prazer e vou comer um peixe lá na região norte. Se me chamarem para ir para o sul, eu também vou comer a carne lá do sul, que é muito boa. E assim por diante, né? Imagina comer um caranguejo lá em Natal, naquela região lá do Rio Grande do Norte, Jacques, que maravilha. Então, o palestrante, quando ele vai até a sua empresa e ele leva o conhecimento dele até a sua empresa, ele também traz um conhecimento de volta na bagagem, que é a cultura local, que é a conversa com as pessoas, que é identificando também qual é o desafio que aquelas pessoas naquela região têm. Isso só enriquece o palestrante. Então, muito bom mesmo poder viajar. E, Aguinaldo, infelizmente, estamos chegando no final do nosso Papo de Vendas e gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado para os nossos ouvintes. Olha, Jacques, primeiro que convidar o seu ouvinte, o seu internauta, o seu público a realmente fazer esse contato comigo, buscar um pouquinho desse conteúdo, ele está lá de coração realmente para oferecer para vocês. Mas, acima de tudo, dizer que nós existimos para resolver o problema dos outros. Eu existo para resolver o problema do meu cliente. Você que está assistindo aqui, independente qual seja a sua profissão, você existe para resolver o problema de alguém. Esse é um grande erro que muitos vendedores cometem. Eles querem resolver o seu próprio problema. Então, eles vão para uma abordagem de vendas pensando na comissão, exclusivamente na comissão. Aquilo que resolveria seu próprio problema. Mas se eu chegar para você hoje, meu querido ouvinte, e falar assim, olha, você pode comprar esse produto aqui para mim porque eu preciso ficar rico e viajar? Você não vai comprar. Compre esse mouse aqui porque eu estou precisando vender? Você não vai comprar, porque eu estou precisando vender, é um problema meu. Agora, quando eu consigo mostrar que o meu produto ou serviço resolve o seu produto, e eu faço isso através daquelas técnicas que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, a pessoa não só compra seu produto, quanto ela te paga, e o fato dela resolver o problema dela com você faz com que resolva também o seu problema e de forma longeva, ou seja, no futuro esse cara vai te procurar de novo, porque você resolve o problema dele. Então, coloque sempre na sua mente que nós existimos para resolver o problema dos outros, e quando nós resolvemos os problemas dos outros, eles costumam nos pagar bem para isso. Que legal, que dica, hein? Que dica fantástica, que mensagem final, encerrando com chave de ouro o episódio Papo de Vendas de hoje. Para você que gostou, compartilhe, curta, comente, porque nós iremos acompanhar. Deixe sua pergunta, deixe a sua dúvida, nós podemos entrar em contato para responder. Então, não perca tempo, porque o Papo de Vendas é o podcast dos vendedores brasileiros. Falamos a sua língua de uma forma simples, clara e objetiva, tudo aquilo que precisamos colocar em prática para superar nossas metas. Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, Roberta Toledo, que fica aqui nos bastidores para que tudo aconteça, para que tudo funcione. Muito obrigado a você que está aqui nos assistindo, está aqui nos ouvindo, compartilhando os nossos episódios para colaborar com um Brasil melhor, um Brasil cheio de vendas, porque as vendas movem o país, movem a sua empresa. Muito obrigado, Aguinaldo. Um abração, Jacques, um abração para todos vocês aí, Roberta, pelo trabalho, parabéns também pelo trabalho, e para você que está em casa, parabéns por estar conectado nesse canal, que isso já é uma bela de uma decisão.
Papo de Vendas com Jacques Greenberg.